senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa OAB em Foco. Eu sou o José Antônio Rodrigues Mayhofer e estou aqui para apresentar mais um dia desse nosso dia a dia jurídico na cidade. Este programa é patrocinado pela 13ª Subseção, que é presidida pelo nosso amigo Dr. Jefferson Farias e co-presidida pelo Dr. Rodrigo Ferreira. E também apresentada aqui pela nossa Diário TV. Quero agradecer ao Dr. Vanderlei Pérez Júnior, né, por todo o apoio, todo o suporte que sempre nos é dado aqui, e aos nossos queridos amigos e técnicos que propiciam a transmissão desse programa toda semana a vocês. Eu queria lembrar a vocês, especialmente aos advogados e amigos interessados, que no próximo dia 6 de setembro vai haver em Teresópolis, patrocinado pela 13ª Subseção, evidentemente, o curso de certificação digital, né? Que é fundamental para nós, advogados, continuarmos o nosso labor diário. Sem essa certificação digital, eu posso garantir que você não tem nenhuma condição de trabalho dentro de algum tempo. Então, a OAB está apresentando condições diferenciadas, né, para que seja feita essa certificação. E você deve procurá-la porque é altamente vantajoso do ponto de vista financeiro e altamente vantajoso do ponto de vista profissional. Sem isso, realmente vai ficar difícil continuarmos o nosso labor diário como advogados, como operadores do direito. Hoje nós vamos falar especialmente desse tema que nos é tão caro e que nos tocou profundamente em nosso dia a dia, né? Nos trouxe muita tristeza, que é esse pós-tragédia de 12 de janeiro. E para isso nós temos dois convidados bastante ilustres, né, que vão falar, duas pessoas que conhecem bastante a respeito do tema, que vão conversar com vocês sobre esse dia a dia, providências, tudo aquilo que devemos fazer para minorar o sofrimento das pessoas. Está aqui o Dr. Hilton Machado, né? Dr. Hilton, os seus cumprimentos aos nossos telespectadores. Senhores telespectadores, meu nome é Hilton Machado, um prazer falar com vocês e participar dessa mesa. Me apresentando inicialmente, eu sou formado em Administração e Direito e tenho especialização em Direito Ambiental. Participo ativamente da vida da comunidade há cerca de 40 anos, sou empresário também e, mais recentemente, no período posterior a essa tragédia, nós temos nos dedicado, tanto eu quanto o Dr. Marcelo, a participar dos problemas que afetam especificamente a comunidade do Parque do Imbuí, onde nós também residimos. E isso nos deu essa amplitude de conhecimento da matéria que eu espero poder compartilhar com vocês hoje. Bom, aqui do outro lado temos o nosso amigo Dr. Marcelo Faria, advogado já bastante conhecido em nossa cidade, militante. Doutor Marcelo, seus cumprimentos aos nossos telespectadores e amigos. Olá, amigos telespectadores, meu nome é Marcelo Faria, advogado militante, como diz meu amigo Tony aqui, bem carinhosamente. E como meu amigo Hilton também deixou claro, estamos aí envolvidos depois de 6, 8 meses dessa tragédia que se abateu sobre a nossa sociedade, principalmente a nossa área lá, Parque do Imbuí, Caleme, Campo Grande, Posse. E nós, mais do que no direito, estamos, né, vivendo na prática o que aconteceu. E vamos tentar aqui passar alguma coisa para vocês que estão aí ainda sofrendo as consequências do que se deu na nossa comunidade. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo lembrando aos amigos advogados que a OAB dispõe de atendimento para fornecimento de livros, empréstimo de livros, consultas, várias publicações atualizadas. A OAB disponibiliza para os advogados empréstimos através da ADV Cred. Então, participe, advogado, colega, participe da vida cotidiana da OAB, é a sua casa. Vá lá, exija, participe, contribua, critique, etc. Seja bem-vindo sempre. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo fazendo aqui a nossa primeira pergunta ao Dr. Hilton Machado. Dr. Hilton, o que é que caracteriza a necessidade da realização de uma obra de urgência ou emergência? Qual é a diferenciação desse conceito? Bom, basicamente,
os conceitos, embora similares, urgência e emergência, eles se distinguem um do outro pelo grau de intensidade e de prioridade que se deve tomar, que a autoridade pública deve tomar para enfrentá-lo. Um exemplo que se poderia demonstrar essa diferença, simples. Se você tem uma rua atravessando a sua comunidade, a rua que lhe serve, e com as chuvas de janeiro ela sofreu danos de grande monta, impedindo parcialmente o trânsito de veículos ou de pessoas, dificultando seus filhos, enfim, de transitarem por ela. Isso é uma obra de urgência para evitar que uma nova chuva, um novo problema possa atingi-los. Uma obra de emergência é se essa rua tivesse ficado completamente destruída. Você então teria impedido qualquer tipo de acesso de socorro, de trânsito, de unidades de salvamento, enfim. Os conceitos são parecidos. A premência e a imposição da rapidez, da celeridade é que os diferencia. Doutor Marcelo, seus comentários a respeito disso. Está tranquilo, Hilton, né? O Hilton já deixou bem claro aí a diferença. Apesar de muito importante todos os dois, a diferença nem sempre é percebida, né? Mas é o caso que a emergência eu tenho que chegar lá. Eu chegando lá, eu tenho que não tenho passagem. Exemplo da rua. Eu tenho que simplesmente priorizar, né, aquele evento para poder chegar ao socorro. Então é uma obra emergencial. A urgência, apesar de importante também, é uma coisa mais demorada, né? Célere, mas mais demorada. Não tem a mesma prioridade. Não tem a mesma prioridade. Isso, Mais ou menos isso, né? Está claro. Bom, doutor Hilton, quais são os direitos nossos? Eu falo nossos porque estou me considerando também o cidadão dessa maravilhosa cidade, né, que eu tanto amo. Sou aqui há bastante tempo. Quais são os nossos direitos, os direitos do cidadão, no caso de uma ocorrência de uma tragédia como essa? Tony, essa pergunta é uma pergunta muito ampla. E é exatamente, acredito eu, o ponto central do sentimento de impotência e de frustração que a maioria de nós, moradores de Teresópolis, passa nesse momento. Nós presenciamos ao longo desses últimos meses uma inércia do poder público, das autoridades de todas as esferas, não em levantamentos, eu acredito que isso esteja sendo feito, mas em atitudes práticas voltadas à solução dos problemas que nós temos. Nós temos um direito constitucional a assegurar, todos nós aqui, vocês em casa. Esses direitos são direitos assegurados pela Constituição brasileira. Segurança, educação, moradia, dignidade, cidadania, são coisas que não precisariam, a rigor, nem estar escritas, porque elas deveriam estar incorporadas ao nosso dia a dia. E o poder público do município, do Estado, deveria estar aparelhado para fazer frente a essa contingência, a esse tipo de problema que, numa cidade de região serrana, as chuvas sempre foram um problema. Então, nós tínhamos que ter uma estrutura nem que não estivesse preparada para o que aconteceu, porque nenhuma poderia. Não há nenhum registro na história do Brasil de uma tragédia dessas proporções, portanto, não haveria nenhuma estrutura que pudesse impedi-la, apenas minimizá-la. Correto. É isso aí mesmo. Passados 8 meses do que aconteceu, hoje que nós temos no nosso município. Se eu não me engano, teve até uma reportagem do Diário, lá na comunidade do Poço dos Peixes, não lembro bem a data, e mostrando exatamente isso. Sei que foi agora, esse mês, e nada mudou, continua lá as pessoas sobrevivendo, poder público totalmente omisso, vamos dizer assim. Omisso. A palavra é essa. Roupas no chão, uma coisa assim absurda. Nós mesmos lá na nossa comunidade, lá no Parque do Imbuí, que nós estamos bem atuantes, né, nos organizamos, estamos correndo atrás. O que aconteceu foi o seguinte, eles simplesmente
fizeram um levantamento, acredito, até que tenham feito um levantamento, e viram aonde tiveram os danos. Aconteceram danos aqui, danos acolá, e esqueceram do que pode vir a acontecer, que é hoje, Tony, é o principal. O principal hoje, o que nós temos que pensar é na prevenção. A prevenção hoje é que tem que ser levada, é emergencial. A prevenção é emergencial. Marcelo, eu gostaria de fazer uma observação, Tony, se você me permite. Nós estamos em agosto, virando setembro. As próximas chuvas estão há 2, 3 meses de começar. E eu compartilho o sentimento que está dentro do coração e dentro da alma de cada um de vocês, que estão em região de risco, o sentimento de medo e de receio quando a gente escuta uma trovoada roncar ao longe. As imagens voltam, o filme volta. Eu queria deixar claro que se nós não nos mobilizarmos, se nós não exercermos esses nossos direitos que são garantidos, corrermos atrás desses direitos, ampliando a nossa briga por cidadania, para que a nossa voz seja ouvida através da mídia. A mídia é importante, muito importante para isso. É ela que provoca a autoridade pública, é ela que cobra, é ela que exerce esse direito de fiscalização. Aqueles, na pior das hipóteses, os dirigentes públicos, que não tomarem as atitudes para as quais forem cobrados, vão pagar um preço por isso um dia. Seja quem forem, em que esfera forem. Em algum momento, haverá um preço político que nós precisamos aprender a cobrar. Só exercendo esse direito é que nós poderemos resolver o problema que está chegando aí na frente. Doutor Hilton, na verdade, eu acho que, vamos dizer assim, de forma mais, vamos colocar no popular, o que o senhor está falando é o direito de voto. Isso. Esse que nós devemos exercer na época oportuna. Isso. E votarmos com consciência, votarmos com responsabilidade e colocarmos lá, sentado na cadeira do executivo, do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, pessoas realmente sérias, comprometidas, né, com a eficiência, com a honestidade, com a transparência, etc. Vote e vote com consciência, porque esta é a sua arma. É isso que você quer dizer? Certamente. O velho ditado, né? O velho jargão. Continuamos nessa. Estamos no século XXI e continuamos nessa. Vote, mas ainda mais em Teresópolis. Nós temos, eu sou cidadão teresopolitano, nascido e criado em Teresópolis, passo 45 anos da minha vida, todo ano, uma tragédia. É só escolher qual... Vamos mudar isso através do seu voto. Isso. Com consciência, com responsabilidade, com honestidade. Pense bem antes de votar. Doutor Hilton, Pois não. O que devemos fazer para provocar a ação do poder público no caso de uma ocorrência como essa? Eu queria que você fosse bem objetivo, porque nós vamos ter, em alguns momentos, o nosso intervalo, mas vamos continuar com esse mesmo tema no próximo intervalo. Pois não. Inicialmente, a primeira etapa, acreditando ou não na solução, a primeira etapa que todos devem fazer é procurar o poder público municipal. Ele é a primeira instância, vamos dizer assim, a primeira porta em que nós devemos bater. E devemos procurar isso com o maior número de informações possível. Nós devemos estar voltados para fornecer às nossas autoridades um retrato mais fiel daquela situação, para que eles não possam mais tarde dizer eu não sabia ou eu não fui informado. Até para que possam ser cobrados por uma eventual omissão. Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Nós vamos dar continuidade a esse tema. Eu queria dizer que nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, senhoras e senhores, e vamos voltar dentro de alguns minutos discutindo esse aspecto aqui que o doutor Hilton falou. Ok? Até lá. Olá, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso segundo bloco dessa nossa entrevista aqui de hoje com o doutor Hilton Machado e o doutor Marcelo Faria.
comentando a respeito do tema pós-tragédia, providências, etc. Aquilo que você deve fazer para tentar resolver o problema da sua comunidade, o seu problema e da sua comunidade. Vou continuar com a pergunta, que é uma pergunta importante. Doutor Hilton, complementando, o que é que nós devemos fazer para provocar a ação do poder público? A informação que a gente tinha terminado no bloco anterior, ela tem que ser complementada quando você se coloca perante o poder público. O maior número possível de informações tem que ser fornecidos. Se você puder tirar fotos, gravar vídeos, pegar testemunhos de outras pessoas, correr um abaixo-assinado, tudo isso vai formatar um pacote de informações que será a testemunha viva da sua indignação. É ele que vai colocar na mão do Executivo Municipal o seu pedido de socorro, seu e da sua comunidade. Aquilo não poderá ser contestado, aquilo poderá ser cobrado futuramente. E, se possível, faça isso através da sua associação de moradores. Não uma partezinha no tocante à associação de moradores. O que acontece, Tony? Até um recado, até para os membros, para os moradores das comunidades, que cobrem dos seus presidentes de associação de moradores. São pouquíssimos presidentes que se empenham, que correm atrás. Por que isso? Porque o besourinho lá da política, né, morde a pessoa e ele, ao invés de procurar minimizar a situação daqueles que o elegeram, simplesmente tenta, por interesses políticos até próprios ou de terceiros, e simplesmente ultrapassam, né? Deixam para trás aquilo que eles foram eleitos, que é o quê? Brigar pela comunidade. É simples, porque a associação de moradores é o elo direto que você tem com o poder público. Você imagina todo morador batendo lá na prefeitura. Você tem que se organizar e, através dessa associação de moradores, pleitear aquilo que você precisa. É mais ou menos por aí. A Associação de Moradores é um órgão bastante importante e representativo da comunidade, né? E deve ser utilizado até o seu extremo, né? Sem dúvida. Em todas as suas instâncias, né? Como forma de levar aquelas reivindicações ao poder público responsável por aquela situação, né? Ô, Tony, nós temos outras instâncias, quer dizer, o objetivo do que nós estamos tentando levar a vocês é abrir um leque de opções para que o cidadão comum possa encaminhar seu pleito, o seu pedido de socorro. Uma das grandes ferramentas que nós temos aqui no nosso município é o Ministério Público Estadual. Assim como a Defensoria Pública Estadual, são órgãos que têm trabalhado incessantemente na defesa dos direitos da comunidade. Eles estão extremamente atribulados. Inúmeros inquéritos, inúmeros procedimentos, tanto administrativos, ainda sob a forma de inquérito civil no Ministério Público, como por ações civis públicas no Ministério Público e ações públicas na Defensoria. Eles serão a sua voz junto ao Judiciário se a via administrativa não conseguir funcionar. Vocês têm acesso ao juizado especial só em certos casos, não são em todos os casos, mas a vantagem do juizado especial é que você tem uma certa agilidade a mais. Você pode se dirigir diretamente para determinados pleitos e ter sucesso nisso. E, finalmente, mas não por último, não nessa ordem necessariamente, nós temos o Núcleo de Prática Jurídica da FESO, da nossa Faculdade de Direito. Que é um núcleo bastante atuante juridicamente em nossa cidade. Muito bem montado. E pouco utilizado. Muito bem montado, muito bem formado, muito bem dirigido. E que, como restrição apenas nesse leque, nessa abertura de leque, tem a ver com o núcleo só atende a população carente até um salário meio de renda mensal. E isso precisa ser agendado previamente. Então, nas áreas em que o núcleo atua,
procure também. É uma outra fonte de informação e de defesa do seu direito. Doutor Hilton, nós estamos falando de associação de moradores, do Ministério Público, da Defensoria, etc. Associação de moradores é um dos integrantes da sociedade civil organizada. Nós temos outras integrantes desta associação fundamental para a defesa dos direitos da cidadania, né? Aqui e em qualquer lugar. O que é que tem sido feito por esses membros da sociedade civil organizada em prol dessas pessoas que tanto sofreram, perderam casas, entes queridos, patrimônio, trabalho, perderam tudo, alguns perderam tudo, até a roupa do corpo. O que é que essas entidades da sociedade civil organizada estão fazendo em prol destas pessoas? Olha, nós temos, eu não poderia falar por todas essas sociedades, todos esses setores organizados. Eu posso falar pela OAB, eu posso entender. Na madrugada da catástrofe, nosso presidente convocou a todos aqueles advogados que estavam em Teresópolis, todos aqueles operadores de direito que estavam em Teresópolis, todos, sem exceção, correram e atenderam a esse chamado. E foram participar de atividades que muitas vezes não tinham a ver com a nossa prática jurídica, mas diretamente com o atendimento à população no Instituto Médico Legal, organizando junto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, montamos um posto de atendimento que durante algumas semanas trabalhou incessantemente e procurando levar um pouco de ordem àquele caos. Caos. A palavra é exatamente essa. Bem colocado. E conseguimos, de alguma forma. Auxiliar até a Justiça, que trabalhou magnificamente. Todos os funcionários da Justiça, todos os funcionários, os polícias, os policiais militares. Eu ouso dizer que o poder que está funcionando em relação à catástrofe hoje é o Poder Judiciário. É o único. Infelizmente, é o único que está funcionando. Decentemente. Filas e mais filas na Defensoria Pública, Ministério Público abarrotado de problemas, todos recorrendo, porque, infelizmente, os poderes não conseguiram dar cabo àquilo. Vazão ao que eles tinham que fazer. Não sei porquê, mas aconteceu. Nós tivemos um acúmulo imenso de procedimentos administrativos, Tony, e de processos judiciais, sejam individuais, sejam coletivos. Isso é uma outra coisa. Muitas vezes, procurando o Ministério Público ou a Defensoria Pública, você poderá, ao expor o seu problema, se surpreender com a constatação de que aquele problema já foi apresentado e já tem uma ação ou um procedimento em andamento. E você simplesmente pega uma carona naquilo adere aquilo ali e você já está sendo atendido até mesmo sem saber. Tá? Ótimo. Doutor Hilton, não conseguindo resolver o seu problema lá da sua comunidade pela via administrativa, o que é que você deve fazer? Essa é uma pergunta que eu considero importantíssima. Olha só, todos nós sabemos que o nosso sistema judiciário é um sistema complexo. Estão em andamento reformas para dar mais celeridade ao processo civil. E isso provoca, com o acúmulo de ações que entraram aqui no nosso município, provoca uma certa lentidão da justiça. Mas vocês podem ter a certeza que o nosso Poder Judiciário está firmemente comprometido com a solução desses problemas. A via judicial que assusta, ela quando está sendo acionada, está trazendo soluções para todos. Medidas liminares estão sendo pedidas, e medida liminar é uma medida inicial no processo que antecipa ou que adota uma providência que não poderia esperar o final do processo. Isso muitas vezes ajudando, não de maneira definitiva, mas ajudando a minimizar, a mitigar o problema de cada um, entende? Eu vi um exemplo interessante, me chamou a atenção, aqui na cidade, que foi a fundação da AVIT, Associação de Vítimas de Teresópolis. Aliás,
cujo advogado é o nosso amigo Dr. Marco Aurélio Benedito, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, e que é um dos apresentadores mediadores desse programa OAB em Foco. Ao nosso amigo Marco Aurélio, um grande abraço, esperamos vê-lo aqui em breve. Me parece uma solução interessante e uma ideia que funcionou, porque adotou as providências judiciais cabíveis. Eu me recordo em relação ao aluguel social, pago uma série de pessoas, exatamente. Não foi isso? Ou seja, uma providência que levou a pessoas que precisavam, não é? Aquela sustentação financeira que a prefeitura, o Estado tal, deveriam fornecer aquelas pessoas e não forneceram. E foi fornecido por causa da ação da VIT do Dr. Marco Aurélio Benedito. Certamente. Não é? Foi importante isso. Me pareceu... pessoas perderam documentos e até dando um primeiro momento para a pessoa, né, se refazer dignamente daquilo ali. Exatamente. Bom, vamos seguindo aqui. A próxima pergunta seria a seguinte. Suponha que, apesar de estamos com um grande problema decorrente de toda aquela situação de catástrofe, uma tragédia inolvidável, e apesar de todas as tentativas, não conseguimos fazer o poder público tomar nenhuma providência. Né? A nossa comunidade pode agir diretamente e executar por conta própria aquilo que ela, digamos assim, julgar a providência, a solução adequada? É possível isso, doutor Nilton? Bom, uma palavra de cautela e de cuidado. Não é... A injustiça pode estar na sua porta. Em muitos casos, certamente está. Mas tomar a si a decisão de realizar obras, serviços que você julgar necessário, não é o caminho correto. Mesmo em face dessa omissão do poder público, qualquer que seja ele, não estamos nos referindo especificamente a ninguém. Isso, sem nos referir a nada. Queria deixar claro que quando nós falamos em poder público, nós estamos abrangendo as diferentes esferas de poder. A União Federal, o Estado e o município. Cada um é responsável por uma ação numa área, cada um tem competências, tem responsabilidades, e todos estão, cada um da sua maneira, trabalhando. No entanto, o risco que o cidadão comum ou a comunidade corre de tomar uma atitude depois de tentar, de ter batido em todas as portas possíveis sem sucesso, o risco de fazer alguma coisa é muito grande. É muito grande. E fala aí um pouco, não do cidadão, fala um pouco do conhecedor do aspecto jurídico da história. Por que isso? Porque há uma responsabilização legal que pode ser atribuída por uma ação que não tenha sido devidamente autorizada, que não tenha sido devidamente projetada ou planejada. Ou seja, então, estou entendendo o seguinte, me corrija, por favor. Caso o poder público não tenha tomado as providências cabíveis, o que você deve fazer é tomar as ações necessárias, ir à mídia, pressionar, exigir, protocolar lá um para tentar viabilizar legalmente. Para tentar viabilizar essa ação cabível. Tony, perfeito. E de responsabilidade dele. O papel da mídia, a mídia responsável é o grande amplificador da sua voz. Da sociedade. É ela que vai expor o seu problema, vai expor as suas mazelas da sua comunidade, vai expor as deficiências do poder público, vai cobrar uma atitude e vai fiscalizar a sua execução. Tanto quanto os poderes formais, a mídia é responsável, ela vai agir na sua defesa. Procure. Mas nós vamos voltar a falar no próximo bloco sobre o risco que uma ação não orientada, não especializada, formatada pela própria comunidade, embora aparentemente possa resolver. Em função do seu desespero, embora aparentemente traga uma resposta premente, não é? Exatamente. Isso seria, doutor Marcelo, vamos colocar assim numa analogia grosseira, algo como o exercício arbitrário das próprias razões. Que no primeiro momento, seria algo equivalente. Porque no primeiro momento você acha que está resolvendo, está tudo sob controle, tudo bacana. Eu até acho, discordando um pouquinho, que
naquele momento da desgraça mesmo, você tem que agir. De alguma Certamente. forma você tem que agir. Você não pode ficar ali, não, vamos esperar. Não, porque você tem que meter a mão na massa, tem que fazer de alguma maneira. Não, você não pode ver uma pessoa debaixo de uma ponte. De uma ponte eu não vou tirar, pedindo não vou socorro, mexer, vou peraí que chamar eu o vou ligar bombeiro. para o bombeiro. Não é isso. É evidente, não é isso que nós estamos Exatamente falando. Nós estamos falando que, passando esse problema, Vamos você tem que... desinterditar uma Uma via ali via, e tal. por nossa Isso é a conta. função do poder público. poder Exatamente. Até porque Se você disser assim, não, fica junto aqui, pega essa pedra e coloca Não, do lado. envolve engenharia, Tudo bem. envolve- Agora, se não, vamos fazer aqui uma contenção. Uma contenção. Não, isso aí é outra história. Isso aí não entende? tem Perfeito, jeito. perfeito. Infelizmente. Perfeito. Bom, senhoras e senhores, nós vamos dar mais uma paradinha, uma pequena parada e já voltamos para o nosso terceiro bloco. Não é? Com esses convidados aqui, ilustres, doutor Hilton Machado e doutor Marcelo Faria, comentando a respeito desse tema, não é? Que nos toca de tão perto. Voltamos em alguns minutinhos. Até lá. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Web em Foco, dando continuidade ao nosso debate de hoje sobre essas providências pós-tragédia, né? A ação aí das entidades da sociedade civil organizada e aqui debatendo com nossos amigos Dr. Hilton Machado e Dr. Marcelo Farias, pessoas que realmente entendem do assunto. Dr. Hilton, quem tem autoridade para interditar um imóvel tal... Como sabermos se o agente que interdita o seu patrimônio, né, sua casa, seu sítio, seu apartamento, se ele tem a qualificação técnica necessária para tomar aquela atitude tão drástica? E, obviamente, essa pergunta é importante porque afeta diretamente o direito de moradia, ou seja, tira o seu chão, literalmente falando, meus amigos, tira o seu chão. Quem é que tem essa competência? É uma boa pergunta, Tony. Muita gente Não, a competência deve é da estar Defesa aí. Civil. Eu queria saber se ele é competente para fazer isso. A Defesa se ele Civil tem autoridade para fazer isso. Olha só, o uso e a administração desse uso de solo pela Constituição é competência municipal. Portanto, a primeira instância de análise seria da Defesa Civil do município, portanto, das autoridades municipais. Mas, com a amplitude do problema que nós atravessamos, inúmeros órgãos de inúmeras esferas passaram a participar e, em conjunto ou isoladamente, tomar certas decisões. Acredito eu até que, num primeiro momento, perplexos ante a dimensão do problema, muitos profissionais não qualificados exerceram essa atitude, como diria, essa função. O que traz uma coisa muito engraçada. Eu testemunhei isso pessoalmente, uma rua com 5, 10 casas, interditada, não interditada, interditada, não interditada, interditada, não interditada. Detalhe, na mesma rua. Mesma rua, mesma encosta. Rua, não... Eu estou me referindo ao Parque Mesmo risco. Quer dizer, teoricamente. Absolutamente uma coisa, uma ocupada com gente, a outra sem gente. Aí aparecia um cidadão com Então, desculpe interromper. Por favor. O que se questiona nesse caso seriam também quais são os critérios para a interdição. Olha só, você E a qualificação de quem interdita. A pessoa bate na sua porta com um crachá. Você não sabe se ele é um engenheiro, se é um técnico, se é um geólogo, se é ou se apenas está ali ajudando a equipe do carro que está dirigindo. Você sabe que isso assim, pode sair. Eu vou trazer um exemplo vivo. Eu fui procurado essa semana por uma pessoa com o seguinte problema. Minha casa foi interditada na semana seguinte, a casa no Campo Grande. Na semana seguinte às chuvas. Apareceu uma pessoa da Defesa Civil, se identificando como tal, colocou lá CGPI, Campo Grande, proprietário de interditada, e um número. E eu saí. 6 meses depois eu voltei lá e disse assim, minha casa está interditada, não pode voltar. Ele não tem um documento de interdição e não teve um documento de desinterdição. E passou 6 meses fora de casa.
Onde é que está com o direito da todas pessoa? as dificuldades inerentes Tudo aquilo que é a envolvido. isso, né? Isso. A vida da pessoa desestruturação, família, da né? pessoa, da família. O documento existe. O documento existe. O problema é que numa situação dessa, como aconteceu, ficam todos perdidos. Inclusive quem deveria agir. Entendeu? Porque o documento é a base legal para você pleitear coisa. todos os seus benefícios, auxílio moradia. Isso seria, então, social. já aproveita e responde, doutor Hilton. Isso seria a minha próxima pergunta. Essas pessoas que foram afetadas desta forma, elas devem exigir um documento de que a sua casa está interditada? Sem dúvida. É obrigatória a emissão desse documento pela autoridade que interditou? Sem dúvida. Com certeza. Isso Doutor Marcelo. Óbvio. Algum documento a pessoa Mas tem que isso ter. nem sempre ocorreu. Até Nem pelo sempre, seu nem sempre. depoimento, Lógico. eu percebi que isso nem sempre Não. ocorreu. Eu vi discussões de presidente de associação de moradores com funcionários da Defesa Civil do município. Por favor, vocês ficaram de me entregar X laudos de interdição, as pessoas não estão recebendo aluguel social, as pessoas não estão... não, mas eu vou fazer um momento tal. Hilton, não, porque a gente está falando muito da Defesa Civil. Veja bem, gente, a Defesa Civil faz o que pode. Tá? Ninguém está criticando, faz o que pode. Até vamos ter poucos e parcos. Nossa, são heróis, como os bombeiros, heróis, verdadeiros heróis. Porque a maioria é voluntariado, é isso que o Hilton está querendo dizer. É isso aí. A maioria é voluntariado, sou eu que sou advogado, vou lá para interditar a casa. Não poderia ser assim. Voltaremos lá no início das perguntas, o poder público. O poder público tem que atuar, mas ele tem que estar estruturado. Nós vamos abordar o plano do plano de contingenciamento, que isso aí é fundamental, vai esbarrar nisso. Se você tiver uma organização, mínima que seja, numa hora dessa, você vai amenizar todos os problemas, todos. Não estou dizendo que vai salvar vidas, não. Salvaremos muitas vidas, mas não vai zerar. Mas isso que teria que ter. Como essa pessoa vai na sua casa interdita, daqui a pouco você volta lá, não, por que você não está morando aí? Tem nada, não pode voltar. Voltar como? Eu queria fazer uma observação pontual, assim, só sobre... na realidade, a situação do nosso município, ela está extremamente complicada, já era complicada, ela está mais complicada agora, com consequência dos problemas políticos que nós atravessamos, que todos nós sabemos, o que diluiu, de uma certa forma, espalhou, complicou aquelas providências que já eram complicadas pelo volume, pela interferência, pela ingerência do poder de outras esferas, enfim. As competências, quem lida com o rio é um órgão, quem lida com a encosta é outro, quem lida com a área de preservação é outra. Se você somar tudo isso, com o número de desabrigados, com os problemas de infraestrutura urbana, com todos os problemas políticos que nós estamos atravessando, com as indefinições que ainda persistem, não vejo muito como nós possamos chegar em novembro, vamos dizer que a gente tivesse um encontro marcado com a primeira chuva no dia 1º de novembro. Nós estaríamos há 2 meses disso acontecer. Não há a menor possibilidade de qualquer tipo de atuação, de atividade do poder público, possa trazer em 2 meses algum tipo de garantia a qualquer comunidade. E a sociedade, não vejo como. E a sociedade está órfã, ela não sabe como agir, ela não sabe nem o que fazer numa situação dessa. Agora, 8 meses atrás, também, nós estamos dando muito exemplo da nossa comunidade lá, porque nós estamos muito atuantes. Agora, há 8 meses, caminhões chegando de terra, que a prefeitura já tinha retirado, e aterrando um terreno particular, sem licença, sem autorização, sem nada. E as pessoas falam, não, isso aqui é particular, eu posso fazer dessa maneira. Eu falei, não, meu amigo, você não pode fazer dessa maneira. Você tem que ter todas as autorizações, todas as certidões. Qual o impacto que isso vai causar na beira do rio? Que o técnico que tinha sido contratado disse que ao invés de botar a terra, tinha que tirar. Ou seja... a situação está muito complicada, é conflitante e só o trabalho de todos, a pressão de todos, o esforço de todos, por mais difícil que possa parecer, é que vai levar a algum resultado. Perfeito. Doutor Marcelo, suponha que eu seja uma dessas pessoas atingidas por essa tragédia inqualificável. Minha casa foi interditada, foi danificada, parte eu não posso utilizar,
etc. Só que nós temos um ente municipal que ele cobra impostos, não é? Exatamente. Sobre aquele imóvel. E, evidentemente, ela cobrará até que você diga para não cobrar, exija, processe, protocole alguma coisa, etc. O que eu devo fazer para que a prefeitura, naquelas áreas atingidas, não cobre o meu IPTU? Bom, Tony. Nesses casos, casa interditada, semi-interditada, etc. Correto. Vamos voltar lá no início à esfera administrativa. O cidadão que se julgar prejudicado ou não tem condições de pagar o IPTU, ou aconteceu, foi atingido, a casa foi total ou parcialmente destruída, ou total ou parcialmente interditada, vai ter que protocolizar junto à prefeitura, junto ao ente público municipal. Junto à prefeitura. Junto à prefeitura ou à ouvidoria, também pode ser feito dessa maneira. O ideal é a prefeitura, né? Com seus motivos, né, do que aconteceu, e aquilo ali vai ser julgado pela própria prefeitura, que deveria ir até lá, né, para averiguar o que está acontecendo. Porque o nosso município hoje, o IPTU foi suspenso, veja bem. Já terminou o prazo. Foi suspenso até julho, né? Até final de julho, final de julho. Mas nós estamos devedores. Quem foi atingido continua devedor. O ente público municipal nada fez. Nada fez. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, não sei se as pessoas vão lembrar, mas em São Paulo teve uma grande cheia. Em São Paulo, o Poder Público Municipal, através do Executivo, solicitou junto à Câmara, né, uma remissão do IPTU daquelas áreas que ficaram alagadas meses, que a água não descia de jeito nenhum. Que é uma maneira, inclusive, de dar uma satisfação para aquele que paga o imposto e não tem nada para receber. Que é o que está acontecendo nessas regiões. Né? Muitos condomínios hoje entraram com ações de remissão de IPTU junto ao município, pedindo que esse exercício de 2011 ele seja suprimido, que ele não seja cobrado. Porque as pessoas, todo cidadão está gastando o que pode e o que não pode, e é abalizador. O artigo 172 do CTN, ele diz isso, entendeu? Muitos pedidos foram entrados, que ele diz aqui, considerações de equidade com relação às características pessoais ou materiais do caso, condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Ou seja, numa situação de catástrofe, o Poder Executivo tem como solicitar, e que, na minha opinião, Marcelo, cidadão teresopolitano, já deveria ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo. Eu posso fazer uma observação? Claro, olha só. todas. Diga, doutor. Como toda moeda, dois lados. Eu, pessoalmente, entrei com um pedido de análise para redução de IPTU da minha casa. Mas entendo o lado do poder público. Nós somos um município que depende essencialmente da prestação de serviços, da produção de hortifruti, do turismo, e cuja fonte de arrecadação baseia-se essencialmente no IPTU e no ISS. As duas atividades foram prejudicadas. Então, se você cortar do Executivo a fonte de renda que ele teria para exercer a sua tarefa de Executivo, você, puxa, resolveu o meu problema. E o resto da comunidade? Concordo. Eu não estou dizendo... Há que haver um equilíbrio. Não estou defendendo nenhum lado. Há que haver um equilíbrio. Tanto que pedi a minha redução. Tá? Estou defendendo o meu lado. Eu fui mais incisivo. Eu não pedi redução, não quero pagar. Porque eu gastei muito mais do que o município me deu. O que o prefeito e o executivo fez foi suspender a exigibilidade do imposto do IPTU até agosto. Suspender a exigibilidade não significa cancelar. Ele simplesmente disse, aquilo que venceria entre janeiro e agosto, vocês não precisam pagar entre janeiro e agosto. Precisarão pagar a partir de agosto. A partir de agosto. Não houve nenhuma anistia, não houve nenhuma baixa, isenção, suspensão, nada. Só abriu-se um hiato na janela de pagamentos. A gaveta da pessoa não precisou sair naquela hora. A partir de agosto já tem que abrir de novo. Só para terminar, Tony, que nós vamos entrar no outro intervalo, o que eu quero dizer é o seguinte,
esse IPTU que teoricamente seria não cobrado, ele entraria na previsão orçamentária de ajuda junto ao poder público federal e estadual. Pode ser. É óbvio. Na conta. A supressão da entrada seria reposta. Seria reposta. Isso aí é lógico. As pessoas estão tirando lá 20, 30 caminhões de terra de dentro de casa. Quem tinha que fazer era a prefeitura. Que talvez não faça nem por condições. Não é o nosso caso, infelizmente, mas... Né? Mas é o dever dela. Mas é o dever dela. E aquilo ali não pode cair no colo do contribuinte. Não pode. A balança tem que ser... Né? Posso encerrar esse bloco, então? Olha só. Entre com procedimento administrativo, não conseguiu, foi negado por qualquer razão, entre com um recurso no Conselho também municipal, não conseguiu, só lhe resta via judicial. Você vai ter que contestar judicialmente aquilo que a prefeitura lhe negou administrativamente. Essa é a providência que o contribuinte que foi afetado deve tomar. É isso, doutor Hilton? Perfeitamente, em relação ao seu IPTU. Perfeito. Bom, meus amigos, vamos fazer mais um pequeno intervalo nesse bate-papo que está tão interessante, tão candente, e já voltamos daqui a pouco, ok? Até lá. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso último bloco, nessa discussão, como eu disse, tão candente, tão importante, e do interesse de tanta gente que sofreu com a tragédia aqui em nosso município. Continuamos com o papo com o doutor Hilton, que está, digamos assim, tão a par das situações referentes a essa tragédia, né, que nos afetou tanto e que pode efetivamente ajudar os nossos amigos telespectadores, orientando com essas providências de ordem prática, principalmente. Né? Doutor Hilton, o que é e como funciona um plano de contingência ou emergência? O que é que isso representa para as pessoas que foram afetadas? Olha só, nós temos, tudo que nós falamos até agora diz respeito às medidas corretivas que deveriam ter sido tomadas anteriormente, que já deveriam estar em curso e que até agora estão, pela sua dimensão e complexidade, estão ainda na esfera do planejamento, dos levantamentos, das situações geológicas, hidrológicas, os planos de remoção eventuais, as fontes de recursos. Lembrem-se sempre que isso não é uma mágica, o dinheiro não nasce em árvore. Existem fundos públicos preparados para esse tipo de contingência, de situação. Acho que são bastante escassos, diga-se de passagem. Isso. E infelizmente, sem citar nada, sem fazer nenhuma referência a quem quer que seja ou a qualquer órgão, o histórico republicano de destinação de recursos públicos no nosso país é lastimável. Não é nem necessariamente numa catástrofe, ou mais principalmente numa delas, as coisas que nós acompanhamos ao longo dos anos nos tornam, de certa forma, desesperançosos. Descrentes. Mas eu espero que eu ouvi da nossa promotora, da nossa querida promotora pública, doutora Anaísa, uma frase que me marcou muito num dos encontros que tivemos logo pós-tragédia. Precisamos reinventar Teresópolis. Todos os parâmetros que nós tínhamos de defesa civil, de plano de alerta, de nível de impacto, zona de risco, infraestrutura de emergência, tudo isso zerou. Toda a série histórica, tudo aquilo que você fazia como estatística, assim, por ano nós temos X atendimentos, vamos fazer um hospital com capacidade para Y. Acabou. Vamos repensar a cidade, vamos reinventar o nosso município. Essa é a oportunidade. Através de me desculpe aqui, um plano de contingência. Por que um plano de contingência?
Nossa região é suscetível desse tipo de catástrofe. Não com essa magnitude, né? Todos foram pegos de surpresa. Foi a maior, acho que ninguém se tocou a isso, hein, Tony? A maior tragédia do Brasil, climática. Onde aconteceu? Na nossa região, na nossa cidade. Nós não temos um plano de evacuação, nós não temos um plano onde eu levo essas pessoas, é tudo... Lembro bem que os heróis, né, tem que se chamar de heróis, as pessoas, os voluntários para resgate, não tinha, ninguém sabia para onde ir. Hilton vai lembrar bem o que eu vou falar, num episódio na época, não solicitaram um helicóptero para ir buscar não sei quem, mas o helicóptero chegou ao destino. Quando chegou lá para socorrer, a pessoa já tinha sido socorrida. Terceiro helicóptero. Era o terceiro. Ou seja, alguém ficou sem socorro. Isso nós não temos. É dizer para onde você vai, onde é que você vai correr, quem vai te socorrer, mantimentos, tem que ter tudo aquilo lá. Nós estamos numa região de risco. Nós temos obrigação de aceitar esse fator. Nós temos obrigação de aceitar esse fator. O poder público tem que agir preventivamente. Não precisa ser muro de contenção, alargamento do rio, tudo isso tem que ter. Mas hoje nós precisamos de um plano de contingência. Imagina o Japão sem um plano de contingência agora na tsunami. Morreu muita gente? Ia acabar. Dizimados. Olha o tamanho daquilo, quem viu na televisão, gente. Pelo amor de Deus, aqui aconteceu a mesmíssima coisa. Vidas seriam poupadas. Nós tínhamos, né, uma estação pluviométrica, temos uma, acho que só, em Teresópolis, que é ali na reta. Na reta, Ministério da Agricultura. O cálculo do índice pluviométrico do dia fatídico, diz que foi chuva normal. Porque ali não choveu? Porque ali não choveu. Mas lá na região choveu muito, gente. Isso tem que se... Olha, nós tivemos acesso, nesse nosso trabalho no Parque do Imbuí, nós tivemos acesso e procuramos e conseguimos esse acesso a inúmeros relatórios do Departamento de Recursos Minerais, da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, federal, estadual, todos os níveis. Inúmeros relatórios foram feitos e listados, áreas de risco, áreas de influência, bacias hidrológicas, concentração de esforços, mas o que funcionaria preventivamente, e isso é a palavra dos técnicos, nós somos advogados, nós somos juristas, nós somos defensores nosso da lei. Contato com os técnicos. O que nós olhamos para diante é o seguinte: tem que haver um sistema de prevenção interligado, moderno, que você interligue estações meteorológicas, postos de radar, sistemas de alarme, capacitada, treinamento de pessoal, treinamento de líderes comunitários, rotas de fuga, lugares de concentração em casos de calamidade, interligação. Você não tinha, em janeiro, nós não tínhamos a mesma frequência de rádio para ser usada pelos diferentes grupos de atendimento de salvamento. Um cadastramento uma unidade de uma determinada repartição ou órgão não conseguia falar com o outro. Simples, um cadastramento prévio de quem faz o rádio amador, de tanto empréstimo à comunidade. Meu pai foi rádio amador. Todos os radioamadores. Eu lembro do pai do meu amigo Márcio, seu Carlinho Pé Grande, estou aqui falando dele, o falecido amigo, gente finíssima. Ele era um dos caras altamente atuantes, eu era garoto, lembrava disso. Não, macanudo e não sei o quê. Rapaz, cadastra. Ou seja, entendeu? Precisamos de providências concretas, planejamento, um plano de contingência que vai salvar vidas. Como você bem lembrou, doutor Hilton, está chegando a estação das chuvas. Nós estamos em setembro. Quais são as providências que foram tomadas em prol dessas pessoas que foram atingidas? Qual foi? Nós estamos em setembro, meu Deus. Nenhuma. Podemos dizer, nenhuma. Bom, chuva dali. Vamos lá. Doutor Hilton, qual é a complexidade da remoção de áreas declaradas como sendo de risco? Bom, espinhoso. Vários conceitos de área de risco dentro dessas análises que estão sendo feitas. Eu já li relatórios que diziam que 70% da área de Teresópolis e Friburgo teria que ser desocupada.
Eu já li relatórios sobre isso, com pareceres técnicos, enfim. Isso é um pouco dissociado da realidade nossa. As áreas que são consideradas de preservação permanente são áreas que não são suscetíveis de serem ocupadas. Mas esse conceito e essa legislação é uma legislação que é, sob certo aspecto, antiga, mas de implementação recente. Há uma preocupação grande em o que você deva fazer com determinadas... Por exemplo, você pega uma comunidade que estaria numa área considerada de alto risco. O que fazer com ela? Simplesmente retirá-la dali não responde problema nenhum. Seria até simples. Você simplesmente pegar e levantar, retirar aquelas pessoas e colocar num acampamento, vamos dizer assim, aplicar uma política de terra arrasada, você estaria eliminando aquela comunidade, o aspecto físico que ela havia, certamente ela será ocupada de novo. Porque você não está dando ao cidadão, você não está transmitindo ao membro daquela comunidade a continuação dos seus direitos de cidadão, de morador, os seus direitos inalienáveis à saúde, educação, segurança, trabalho, seus vínculos com a comunidade e a escola dos seus filhos. O conceito mais amplo de cidadania estaria sendo interrompido. O que iria acontecer? Exemplo do que aconteceu na nossa história. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, todos estarão voltando e estarão certamente negociando aquilo que receberam do Estado para outros que vão... E novas situações vão ser geradas. Eu ouvi um exemplo muito interessante, demonstrando como é complexo isso, se nós fôssemos seguir ao pé da letra as exigências de proteção ambiental, radicalizando, nós teríamos que simplesmente retirar o Cristo Redentor, de onde ele está no alto... Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, enfim. E esquecendo que existe uma coisa chamada direito intertemporal. Qual era a legislação na época em que aquele imóvel foi construído? Ele estava dentro da lei? A lei hoje não é aquela. Você pode retroagir no tempo sem considerar o que era aplicado? Não é um conceito popular, é um conceito jurídico. Mas essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta ao cuidar dessa remoção e sem um plano bem feito de remoção, criaram, como se fala, como tem se falado, vamos construir 100 casas, por exemplo. Sem uma escola, sem uma unidade de saúde, tratamento de esgoto, sem um tratamento de esgoto, sem transporte público, sem nada disso. Só trocaremos o local. Eu queria lhe fazer uma ponderação, da mesma forma que você fez anteriormente também. Ok, mas nem tudo é culpa do poder público. Não. Aquele indivíduo, aquela família que faz aquela ocupação irregular, desenfreada, ali na encosta do morro, sem autorização do poder público, não é? Normalmente municipal, estadual, ela também não contribui para o agravamento desse risco? Certamente. Certamente. O que acontece é que... vou voltar na minha pré-história. Eu morava no Rio nessa época e morava numa região da cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é ao lado de uma favela, uma das maiores favelas que havia no Rio de Janeiro, que era a favela da Catacumba. E que era simplesmente uma concentração de trabalhadores, honestos, íntegros, que não tinham como ir para casa e gastar 2 horas de viagem para lá, 2 horas de viagem para cá, todos os dias, mas ocupava aquela área. Então, a ocupação não é com a finalidade predatória, ela é como por necessidade. Ela é por necessidade. Mas mas nós temos políticos e tivemos na nossa história brasileira que criam seus feudos que se alimentam e disso. Incentivam isso. Por isso, almofágico. Tony, Eles se alimentam de si mesmo. Das concessões e das mordaças e dos olhos vendados, e aquilo ali vira um feudo. E isso se perpetua.
a reinvenção de Teresópolis, como disse a minha querida promotora, ela passa por esse tipo de coisa, pela revisão desse tipo de conceito. E voltando a uma coisa que nós falamos no início, a única maneira que nós temos real de evitar que isso no futuro volte a acontecer é dando o valor total, a importância total ao peso do nosso voto. As pessoas sérias. As pessoas sérias. Não vote para resolver um problema específico seu. Vote porque aquele problema pode ser resolvido, mas você pode sofrer um pior amanhã. Vote naquele que seja coerente, consciente e que vá representá-lo, vai representar seus desejos, seus anseios com integridade e honestidade. É tudo que a gente espera de um político. Porque, infelizmente, a nossa... Eu não sei se vocês concordam com isso, mas a regra hoje está virando exceção, gente. A pessoa acha uma mala de dinheiro e entrega. Bota na televisão, jornal. Não sei. Vira notícia. Notícia, cara. Não, primeiro, predicado por um emprego. Sou honesto. Fala aí, para tudo. Para tudo. Então, os valores estão invertidos. É complicado. Voltando um pouquinho só nesse assunto, complicado. eu acho que o poder público, nessas situações, ele é o responsável. Que ele dá a legitimidade depois da pessoa estar lá, Tony. Aí a concessionária de serviço público instala luz. A de água fornece água. Estão querendo receber. Estão querendo faturar. Ninguém fala nada. Ali vai um político, toma conta daquela região. Chega uma ali linha ele fica. Bota uma linha de ônibus. E o pior, aí agora acontece a catástrofe. Meu amigo, ninguém é responsável. meu amigo defensor Marco Antônio fala muito isso. Responsável. Aí chega agora, não tem direito à indenização. Para. Isso não existe. Eu dei legitimidade a esse cidadão ali. Eu dei. O poder público deu a legitimidade dele pleitear uma indenização. Ele está ali, o correio vai lá, rapaz. Tem CEP. Como é que é irregular? Como? Não tem. Bom, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu vou dar a palavra ao doutor Hilton Machado, agradecendo a contribuição, brilhante contribuição, os esclarecimentos de ordem prática, as orientações que nos foram dadas, não é? Realmente, muito obrigado, doutor Hilton, e a sua despedida aos nossos amigos. Muito obrigado, Tony, pelo convite que foi feito, Marcelo também. Lamento que a gente, que o nosso programa esteja versando, esteja falando sobre assuntos que são dolorosos. Nenhum de nós teve condição, ou terá condição de se esquecer, ou de apagar da sua memória aqueles dias e aquela situação que todos vivemos. Todos nós tivemos conhecidos, amigos, parentes, sofremos de maior ou menor forma o impacto daquilo tudo. E lamento que a gente esteja aqui hoje, 6, 8 meses depois, discutindo sobre as mesmas coisas, sobre a mesma ineficiência, sobre a mesma inércia. E eu gostaria que alguma dessas pessoas que estão sentadas em alguns gabinetes, deliberando sobre qual dos planos seria o mais interessante, morasse embaixo da pedra do Parque do Imbuí, num dia de chuva. Muito obrigado. Com certeza ele não iria gostar. Certamente. Doutor Marcelo. Ele estaria aqui com a gente, aqui, discutindo a mesma coisa. Não, Tony, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo seu comparecimento, primeiro sua de tudo, me desculpe o nervosismo, não muito habituado. E o tema também, o Hilton, craque, meu camarada, meu amigo, craque no assunto. Eu só acompanho, só aprendo. Agradeço também a ele. E a todos que fica aquele recadinho do início. Nosso voto é o mais importante para mudar isso tudo. É o mesmo jargão antigo, mas é isso. A sociedade teresopolitana tem que se mexer, gente. Tem que se mexer porque senão nós vamos continuar com isso. Ano que vem estaremos aqui de novo. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Estamos aqui 8 meses depois e nada, absolutamente nada foi feito. Mínimo, mas muito mínimo. Entendeu? Tudo está lá nos seus lugares para cair, para desabar e ninguém quer fazer nada. Ninguém, é só reunião para lá, reunião para cá e nada acontece. Obrigado mais uma vez, Tony, pela oportunidade. Espero estar aqui em uma outra oportunidade, num assunto menos... Espinhoso. Doloroso. Doloroso. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença.
abrilhantou essa discussão, com certeza. E eu vou ler para vocês agora, depois de todos esses esclarecimentos, os nomes e endereços de algumas entidades que podem ajudá-lo, que são bastante atuantes, que estão fazendo algo por você que foi atingido nessa tragédia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Meio Ambiente, o Núcleo de Teresópolis, ele funciona na Rua Francisco Sá, 343, aqui na Várzea, tá? O Juizado Especial da Comarca de Teresópolis é a linha Griões, na Rua Carmela Dutra, 475. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das mais atuantes do Brasil, bastante elogiada, evidentemente sempre assoberbada, né, como sabemos, ela funciona na Rua Fernando Martins, 65, também aqui na Várzea. E o Núcleo de Prática Jurídica da FESO, muito bom, funciona muito bem, bastante atuante. E, aliás, quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a doutora Tânia Baroni, coordenadora do curso. Não é? E para a doutora Lígia. Lígia Pombo, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica. Um abraço e os parabéns pela atuação. Ele funciona agora, ele mudou-se, vocês já devem saber, não é? Saiu ali da Francisco Sá, ele está agora lá na Tenente Luiz Meirelles, 789, no Bom Retiro, né? Ali quase na entrada do bairro de São Pedro. Pertinho da mecânica Quebra-Galho. Ao lado ali, quase em frente, a mecânica Quebra-Galho. É isso? Bom, eu quero mandar um abraço especial, terminando esse programa, meu amigo Hélio Figueira Júnior, promotor. Um grande abraço, apareça. E para o meu amigo Eduardo Breder, agora secretário de Desenvolvimento, os meus parabéns. E com certeza agora a equipe da secretaria, né, está com um grande membro atuante. Boa Sabemos sorte disso e o conhecemos. Boa sorte lá, Eduardo, o que precisar, conte conosco aqui. Certamente. Um grande abraço, meus amigos, até lá. Na próxima semana teremos um outro programa com outros apresentadores e mediadores. Prestigiem. Muito obrigado. E não esqueça, você, amigo advogado, que a 13ª subseção, a OAB, é a sua casa. Compareça. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção. Até lá.